Muito bem, essa é a nossa primeira aula gravada. A nossa aula do dia 10 é feriado, né? Na verdade, estava no calendário. Então eu já estou mandando essa aula gravada. Você vai ter uma semana para assistir com calma, porque no dia 10 de abril nós não teremos transmissão ao vivo. E eu também não estarei online no WhatsApp. Bacana? Mas depois que passar o feriado, nós estaremos juntos novamente. Você tem uma semana para assistir. Eu já mandei o material dessa aula. Muito bem. A nossa aula de hoje, ela é sobre remuneração e salário. E, na verdade, é um complemento da nossa última aula presencial. Bacana? Para a gente ganhar um pouco de mais tempo e trazer mais agilidade, eu não irei voltar ao conteúdo. Deixa eu ir para uma tela menor, onde vocês vão me ver bem pequenininho aqui no canto, bacana? E nossa aula de hoje é sobre remuneração e salário. Na outra sexta-feira, nós estaremos ao vivo também e vocês aguardem o material que vai ser mandado, bacana? Esses slides que nós iremos estudar, eles já foram enviados para vocês. É o material que vocês têm lá no Classroom, bacana? Não tem nada de diferente. O que eu posso já adiantar é que a nossa aula vai ser um pouco mais curta, porque é para complementar o que ficou para trás. E caso durante o estudo, na semana, você tenha dificuldade, me chama, bacana? Pode ser no WhatsApp, me chama no e-mail e a gente pode ir tirando algumas dúvidas. Então, olha lá. Né? Só lembrando que esse é o mesmo material que você já recebeu. Então, eu não vou enviar esse slide porque é o mesmo. Né? Eu não modifiquei nada. Sobre remuneração e salário, nós estudamos até o item 9, que era proteção ao salário, e agora nós vamos para o item 10. Bacana? Então, olha lá, descontos permitidos no salário. Muito bem, o primeiro desconto são as contribuições previdenciárias. O mais importante para nós aqui é relativo ao INSS. Bacana? Aquele desconto progressivo que o empregado paga, o empregador desconta, o empregado paga. A gente comentou já bastante em sala de aula e isso pode ser descontado. Imposto de renda é obrigatório também. É o famoso desconto na fonte. Olha o tanto que a legislação ela é inteligente, né? Quando precisa arrecadar, a inteligência é usada ao máximo, né? Já desconto na fonte daquele empregado que está na faixa de pagamento do imposto de renda. E aí no outro ano subsequente, o empregado tem que declarar o imposto de renda e dizer e comprovar, né, se aquele imposto foi indevido, se ele pagou a mais e pedir a famosa restituição. Bacana? Próximo para a gente é o pagamento de pensão alimentícia, já vem previsto em lei também. Então é possível o juiz determinar o desconto da pensão alimentícia diretamente da folha de pagamento. Né? O outro para a gente é o pagamento de pena criminal pecuniária. Se o juiz, conforme a legislação penal, claro, né, ele determinar o pagamento de uma pena e essa pena for, se a pena a ser cumprida for pecuniária, ele pode pedir o desconto no salário. Bacana? É claro, voltando aqui, para fazer essa pena, precisa de ter, alguém tem que receber um salário. A pessoa cometeu o crime, tem que ser empregado para fazer o desconto, certo? Outro para a gente é o pagamento de custas judiciais. Se ele não for beneficiário da justiça gratuita, pode descontar também a previsão legislativa. Existe um outro que é bem interessante, agora do interesse do empregado, né? Diretamente, que é o pagamento da aquisição de moradia pelo Sistema Financeiro Nacional. Aquisição da casa própria. E aí as parcelas podem vir descontadas do salário. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil, outros bancos também. Quando o pagamento é consignado, eles conseguem um empréstimo um pouco melhor para quem está adquirindo esse imóvel. Bacana? Eu trouxe outros exemplos também porque eu não coube no mesmo slide, né? Então, olha lá. Outro para a gente, a contribuição sindical, que é um dia de trabalho
no ano daquele empregado, só já fazendo a ressalva que a contribuição sindical hoje ela é facultativa. A regra geral é que o empregado precisa autorizar o desconto. Então, por isso que eu coloquei caso o empregado concorde expressamente. Bacana? A gente vai estudar isso aí com calma, mas vai ser no segundo bimestre sobre essa questão da contribuição. Próximo para a gente é o desconto do Vale Transporte e o limite, conforme a legislação que segue anexa, é de 6% do salário base. Esse é o máximo que pode descontar do empregado pelo Vale Transporte. Se o Vale Transporte ultrapassar 6% do salário do empregado, quem arca é a empresa. Bacana? Geralmente fica muito próximo aqui, porque a empresa compra bastante, se for ticket, se for crédito. Então ela já compra, ela faz o contrato já com a empresa, com as empresas de transporte, né? Os cartões, dependendo da região. E então é um valor que para a empresa, como faz uma compra grande, fica um pouco mais em conta, né? Outro desconto possível é o plano de assistência médica e previdência privada, desde que autorizados por escritos pelo empregado, e não pode ultrapassar 70% do valor base. É a mesma coisa. O empregador pode conseguir um plano, ou o empregado pode conseguir um plano de saúde e também de previdência privada e ter descontos caso já venha ter um desconto nesse plano de saúde ou nesse plano de previdência privada caso o pagamento seja consignado. Bacana? É muito provável que os planos coletivos que a empresa ela busca para fazer para os seus empregados, plano de saúde coletivo, é muito provável que já venha descontado. Bacana, da folha já vem descontado do salário do empregado. Outro são os empréstimos adquiridos pelo empregado, né? E existe a determinação que o empréstimo tem que ser no máximo 30% do salário do empregado. Então esse é o limite que os bancos usam. Embora na prática existem possibilidades de conseguir ultrapassar essa margem descontando direto da conta. Mas veja bem, se o empréstimo for feito direto na conta, aí não estou falando de desconto no salário, porque esse empréstimo aqui seria que é descontado diretamente no salário. Então, a segunda hipótese que eu trouxe, ela se refere a outra situação, parecida, mas não idêntica. Nós temos também a retenção do aviso prévio, caso o empregado não cumpra o aviso prévio que foi imposto para ele. Bacana? Ou quando ele pede a demissão também não cumpre o aviso prévio. O nome é esse, é o que você tem que aprender. É retenção do aviso prévio. Bacana? A empresa deixa de pagar esse valor porque o empregado não cumpre o aviso prévio que deveria ter sido cumprido. Bacana? Outro para a gente são... Deixa eu só voltar aqui. Porque a nossa próxima aula é justamente sobre as nossas próximas 2 aulas. Eu não sei especificamente aonde que a gente vai encaixar essa matéria, mas as nossas próximas 2 aulas é sobre alteração, suspensão e rescisão contratual. E dentro de rescisão a gente fala de aviso prévio. É muito provável que eu vá fazer mais 2 vídeos sobre esse conteúdo, porque ele é bastante grande, 2 ou 3. Né? Lembrando também que os nossos vídeos vão ter uma duração máxima de 60 minutos, para não ficar muito cansativo para você que está assistindo, né? Então eu volto depois para explicar aviso prévio com mais calma. Faltas injustificadas. A bem da verdade, eu não concordo muito com a doutrina falando que você quer desconto no salário. Na verdade, ele não trabalhou. Se a falta não foi justificada, ele não trabalhou, o empregado não tem direito a receber aquele dia. É deixar de pagar por aquele dia. Mas alguns doutrinadores colocam como desconto também, né? Dano causado pelo empregado, esse dano causado diretamente para a empresa, né? E esse dano tem que ser, esse desconto desse dano tem que ser mediante acordo, ou se o empregado tiver feito por dolo. Se for acordo, ele vai ser, a gente orienta que seja por escrito, né? Mas não precisa ser por escrito, mas a gente orienta os RHs de gestão a fazerem por escrito. Mas um empregado que quebra alguma máquina, enfim, deteriora algum equipamento por culpa,
ele pode fazer o acordo de de pagar para aquela máquina, de reparar aquele prejuízo. Se o empregado agiu por dolo, eu vejo que a empresa pode descontar, porque o artigo fala isso, mas deveria ser comprovado pela empresa, e talvez isso seja um tópico numa futura reclamação trabalhista. Bacana? Próximo slide. Antes disso, esses são os descontos previstos em lei que nós acabamos de estudar. Esses são os mais comuns. Se tiverem alguma dúvida, né, vocês me mandem por mensagem ou esperem a nossa próxima live. O que acontece? Esses são os principais, enfim, né? E a ideia é que não se desconte muita coisa do salário do empregado, porque o salário do empregado é a sua fonte de alimentação e sobrevivência. A gente não está falando de um benefício extra, enfim, de algo esporádico. É algo que o empregado precisa, e para uma porcentagem altíssima, né, muito mais de 90% dos trabalhadores brasileiros, é a fonte que tem no mês de renda, né? A gente não é uma nação, um país que se acostumou a se pensar nos problemas futuros, de ter reserva de emergência. Talvez por conta dessa quarentena, por conta da pandemia, melhor dizendo, algumas pessoas começam a se conscientizar de começar a ter reserva de emergência ou algo nesse sentido, mas não é cultural, né? Só dando um exemplo, os japoneses têm a maior poupança do mundo porque eles têm a cultura de poupar pensando nas adversidades futuras, né? E os americanos são os maiores investidores nas próprias bolsas de valores, né? Mas nós não temos essas duas características. Então, o empregado que nós temos hoje é aquele que vive do salário no mês. Então, quanto mais eu descontar, menos ele vai ter. Porque se você prestar atenção, ó, vamos voltar aqui. Já que a aula é gravada, o tempo é nosso, não é verdade? Você tem bastante tempo e eu também, né? Olha, contribuição previdenciária não tem jeito. Imposto de renda, pensão alimentícia se tiver filho e não morar com ele ou com ela, né? A questão de pagamento de pena criminal pecuniária é esporádico, né? As pessoas não saem cometendo crime a todo instante, e crime que apenas seja o pagamento de multa, né? Pagamento de custas judiciais, a mesma coisa. Não é sempre que a pessoa vai ser réu e ter que pagar as custas. Também não é sempre que a pessoa está comprando o seu imóvel, né? O sistema é bastante limitado nesse sentido. E os outros que a gente trouxe também são casos esporádicos, né? Qual a exceção que nós teríamos aqui? A contribuição, uma vez por ano, se o empregado aceitar. O vale transporte vai ser mensal, mas também não é um valor isolado, não é um valor alto, né? Ele pode ser alto comparado com os outros, né? De imposto de renda, INSS. E o plano de assistência médica ou previdência privada não é a realidade da maioria dos trabalhadores. A grande maioria está pelo SUS e está na previdência normal, bacana, a previdência do INSS. Talvez haja muita questão de empréstimo, a gente comentou, né? É uma cultura que nós temos de utilizar muito empréstimo, utilizar muito cartão. Enfim, a lei está protegendo, pode descontar o salário nas hipóteses que nós estudamos agora. O próximo tópico é se o salário é tão importante, como eu falei para vocês, poderia ser penhorado para outros tipos de dívida. Imagine que tem uma dívida com Casas Bahia, enfim, C&A, Americana. Eu gosto das Casas Bahia, do exemplo. Não ganho nada para falar sobre isso, mas é porque tem um carnezinho, né? A pessoa pode comprar com um carnê. Acho bem interessante, né? Eu consigo usar muitos exemplos com isso, mas imagine que não pagou essa dívida e aí, numa execução, poderia pedir para penhorar o salário. E aí o 833.4 do CPC ele fala, não pode. O salário ele é impenhorável. Bacana? O salário não pode sofrer penhora. A única forma de você proteger essa questão da impenhorabilidade é utilizar a conta salário que existe nos bancos. Todo banco é obrigado a abrir uma conta salário. Os bancos não oferecem, porque é uma conta que não tem atrativo nenhum, nem para o banco, nem para o consumidor, não tem cartão de crédito, não tem cheque.
Eles oferecem uma conta corrente, porque vai ter mais opções, não tem cheque especial. Mas a única forma garantida do salário não ser penhorado é ele ser conta salário. O que eu já fiz bastante, faço ainda muito, é tentar defender a pessoa que teve o salário penhorado. E aí, como a maioria de nós utilizamos a conta corrente para receber salário, ou até mesmo a conta poupança, se for penhorado, você como futuro advogado ou advogada, precisa provar para o juiz que aquela conta é para receber salário. Como que eu já fiz e sempre deu certo, né? Pede o extrato da conta dos últimos 3 meses, mas é o extrato detalhado, tudo. Vai mostrando para o juiz, olha, o único dinheiro que entra na conta é salário da empresa que o funcionário trabalha, que o empregado trabalha. E não tem outra fonte de renda. E os descontos são feitos para a manutenção da casa, né? Eu já vi na jurisprudência nesse mesmo sentido, bacana, STJ. Agora, se STJ, né, por que eu estou falando STJ, não TST? Porque a gente está falando de uma dívida do direito civil vir a ser penhorar o salário. Bacana? Por isso que eu não estou falando TST. O STJ tem precedente, o TJ de Goiás também, que se a pessoa utiliza a conta para outros fins a que não se recebeu o salário, poderia ser penhorado, pelo menos uma parte. Então, se forem orientar, orienta. Tem uma conta para receber salário e outra para movimentar. Às vezes a pessoa é empregado, mas também é microempresário, né? Tem algum sistema. Por exemplo, os colegas de vocês que vendem doce na faculdade, por exemplo, e movimentam a mesma conta. Então ele pode ser empregado e tem outros bicos, digamos assim, né? Bacana, mas a regra geral, o salário é impenhorável. Muito bem. Quando é que eu posso, então, de certa forma, penhorar ou retirar esse dinheiro do empregado, se tiver nas exceções que nós já estudamos? Bacana? Se tiver nessas exceções aqui de descontos permitidos. Eu chamo a atenção para, nesse caso, a pensão alimentícia. Mas o desconto aqui, eu não falei para vocês que pode descontar dívidas, né? O que acontece então se o dinheiro está na conta corrente? Eu gosto de deixar isso bem claro, né? Extrapolar um pouco a nossa aula, vocês me permitem, mas a pessoa faz empréstimo, bota para receber o empréstimo na conta, pega cheque especial, aí acaba que vai corroendo e corrompendo o salário. Bacana? Então a pessoa chega no final do mês e já não tem mais salário, porque esses empréstimos já foram pegando esses valores, né? Mas aí eu não estou falando de impenhorabilidade. A impenhorabilidade é descontar direto na fonte. Bacana? Segue pra gente, equiparação salarial. Você anota no seu caderno, por favor, no seu material, que a equiparação é o pagamento dos salários iguais para quem exerce a mesma função, na mesma empresa, no mesmo período, tem a mesma qualificação, o mesmo nível de estudo, mesmo conhecimento técnico. Então, pessoas que exercem atividades idênticas, elas precisam receber o mesmo salário. Então, o artigo 461 ele foi alterado pela reforma trabalhista e trouxe informações novas. Bacana? Bem interessante. Vamos lá. O que eu preciso, então, para fazer equiparação salarial? Equiparar é eu pegar uma pessoa que ganha mais do que a outra e, em juízo, fazê-las receberem igual. Pagar a diferença para aquele empregado que ficou prejudicado. Bacana? Se essa diferenciação não for justificada conforme está previsto na lei. Vamos lá. O artigo é até razoável, tá bom? Vamos lá. Quais são os requisitos? Primeira coisa, inexistência de quadro de carreira ou plano de cargos e salários. Se a empresa adotar plano de carreira, por exemplo, as empresas públicas possuem, né? E a empresa privada lá tem o seu plano de carreira ou de cargo e salário, então a pessoa que está num cargo maior, né, mais alto, mesmo que tenha entrado ao mesmo tempo, é lógico que o salário vai ser maior, né? Ele vai ter um atrativo. Então ele também vai prever o seguinte, esse plano de carreira pode prever a cada tempo na empresa a pessoa tem um bônus a mais no salário, aumenta, muda de faixa na verdade. Então a diferença pode ser pequena de tempo entre um empregado e outro, mas pode ser a diferença de tempo pode ser suficiente para um ter um salário maior. Bacana?
Então a gente tem que ver que não tem um quadro de carreiras ou que tem um quadro de carreiras e não foi respeitado, né? Mas aqui não tem quadro de carreiras. São poucas empresas, né? A grande maioria não tem esse quadro de carreiras, a grande maioria funciona sem esse tipo de organização. As multinacionais têm, as empresas maiores, as SAs, né? Mas a maioria das microempresas, LTDA, até empresas de pequeno porte, às vezes não tem esse quadro bem definido, né? Olha lá, o empregado e o paradigma devem exercer, a mesma função com diferença de tempo não superior a 2 anos. Que história é essa de paradigma? É o empregado que eu irei utilizar como exemplo, por isso que é paradigma. Então eu vou falar, olha, o empregado A entrou com reclamação trabalhista e falou que recebe menos que o empregado B e eles fazem a mesma função na empresa. E esse meu exemplo vai ser o empregado B, e esse empregado B vai ser chamado de paradigma. Bacana? Então, primeira coisa, eles têm que exercer a mesma função. Não pode ser função diferente, porque as funções diferentes, pela lógica como funciona o sistema empresarial comercial, precisam de ter salários diferentes, porque o capitalismo não o capitalismo, né, mas a organização gerencial das empresas que o capitalismo exige é que tem uma hierarquia de salários e hierarquia de obrigações, né? Então a ideia aqui é que hierarquicamente superior ganhe mais e funções diferentes ganhem diferentes também. Bacana? É uma visão que nós estamos acostumados, porque nós vivemos no mundo capitalista e passa a ser referência para os contratos, para as relações. Bacana? Muito bem. Então a diferença entre esse paradigma e empregado tem que ser de tempo não superior a 2 anos. O tempo que eles exercem aquela função não pode ser maior que 2 anos. 2 anos foi o tempo que a lei entende, a CLT entende que podem haver mudanças nas funções. Então, eu não poderia pegar uma mesma função, digamos, um engenheiro elétrico, e eu não posso usar o salário dele de 5 anos atrás, de um engenheiro que estava 5 anos atrás da empresa. Teria que usar um engenheiro que estava exercendo aquela função há no máximo 2 anos. Porque a CLT entende que é o período de 2 anos, que é o período das convenções coletivas, dos acordos, né, o período máximo, a CLT entende que é o máximo, é um período normal de mudanças, né, econômicas, sociais, né, mesmo que sejam pequenas, mas tem mudanças e pode ter reflexo no salário. Bacana? Muito bem. A gente não pode, você é estudante de direito, você é estudante da área social, né, social aplicada, não pode acreditar que as relações jurídicas são fixas e imutáveis. Muito pelo contrário. Todo dia nós, professores, temos que estudar coisas novas porque literalmente o mundo gira e os instrumentos jurídicos também modificam para acompanhar essas dinâmicas. Bacana? Então a função pode mudar, o salário pode mudar, por isso que tem esse prazo. Depois nós temos o seguinte, que o tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos. Então, olha lá, exercer a mesma função. Entre o empregado, que a gente está pedindo para aumentar o salário, e o paradigma, que é um outro empregado, a diferença não pode ser superior a 2 anos. E o tempo que presta serviço não pode ser superior a 4. Bacana? Aqui eu poderia ter colocado até 5 anos, né? Queria dentro do prazo prescricional, mas ele colocou 4. Então, existe um monte de gatilhos para eu pedir equiparação salarial, né? É um monte de empecilhos para ser mais correto. Né? Você tinha até um regramento antes da reforma trabalhista, mas é um pouco diferente em alguns aspectos. Mas, enfim, me parece que é até razoável, né? Mas ficou um pouco mais difícil de comprovar essa equiparação, porque eu preciso achar um paradigma perfeito, né? Vocês perceberam? Depois, é vedado, proibido paradigma remoto, ou que tenha obtido equiparação em ação judicial, que desencadeou sucessivas equiparações salariais. Bacana? Então a legislação agora está proibindo o uso desse paradigma remoto. Eu preciso achar um paradigma mais próximo
mesmo que esse paradigma remoto tenha obtido a equiparação em ação judicial própria. Bacana? Fica uma crítica, mas é o que a lei trouxe para nós hoje. Bacana? Seguindo, né? Olha, para a gente, é possível fixar também uma multa por discriminação, né? E aqui está pensando muito na questão das minorias, né? Principalmente com relação à desigualdade salarial do trabalho da mulher, com relação à mulher, com relação aos negros também. E aqui pode acontecer o juiz pode fixar multa se ficar comprovado que, por exemplo, numa empresa as mulheres ganham menos, mesmo ela tendo paradigmas na mesma função, o tempo não superior a 2 anos, que trabalham para aquela mesma empresa que não é superior, né, que o tempo de serviço para o mesmo empregador não é superior a 4 e tem uma diferença salarial, o juiz pode entender que é o caso de pagamento de multa por discriminação. Não é que as pessoas não, voltando, né, as pessoas não possam ganhar umas menos do que as outras, mas isso tem que ser justificado dentro da mesma empresa. Porque o tempo é superior, porque eu tenho um plano de carreira. Então o plano de carreira prevê aumentos para quem trabalha mais tempo, justificado. Tem a questão de funções, de acúmulo de funções, bacana? Se eu trabalho no campo, se eu trabalho na cidade. Então isso tudo tem que ser justificado. Se não tiver justificativo, o salário precisa ser igual para quem exerce a mesma função. Bacana? Eu sei que talvez esse seja o ponto mais difícil da nossa aula. Teve dúvida? Me manda. No nosso próximo encontro, nosso próximo encontro ao vivo, na transmissão, uma parte da aula é destinada para tirar dúvidas. Então você vai anotando. Se não quiser me mandar antes, tá bom? Mas se quiser esperar também, fica à vontade. Não é um assunto muito fácil mesmo. Você vai na CLT e busca também as doutrinas. Você vai ter uma semana para pesquisar isso aí com calma. Já indo para o final da nossa aula, a nossa aula hoje vai ser um pouco mais curta, porque é um complemento. Bacana? Nós temos a multa do artigo 467. Olha que legal isso aqui. O que o 467 fala? Que obrigatoriamente o empregador tem que pagar as verbas incontroversas no comparecimento à Justiça do Trabalho, sob pena de pagar multa de 50%. Seja qual for a rescisão, na primeira vez que o empregador comparecer à Justiça do Trabalho, que vai ser na audiência, bacana? Ele precisa pagar as verbas que não tem discussão. Imagine o seguinte, que o empregado peça dano moral, salário atrasado, férias atrasadas. E aí na contestação o empregador fala, olha, bacana, né? O salário está atrasado e ele peça, vou voltar meu exemplo, né? O empregado peça salário, férias e dano moral. Foi isso que eu falei, né? Enfim. E aí o empregador fala, não, salário tudo bem, está atrasado, férias tudo bem, está atrasado, mas eu não vou pagar dano moral não, acho que não teve dano moral. Quando ele fala isso na contestação, ou quando ele fala isso a primeira vez que ele vai em juízo, ele precisa pagar as verbas que não tem discussão. No meu exemplo, é o salário e as férias. Ele já chega depositado, porque você falou depositado, ou ele deposita no banco, ou ele deposita judicialmente, também vai ser um banco, mas enfim, ou ele deposita na conta empregado, ou leva o dinheiro no dia, o dinheiro está aqui, né? Se ele não fizer isso, o juiz lá na sentença vai fixar uma multa de 50%, ela é altíssima, né? Então, nós advogados, como formos atuar, vocês futuros advogados, têm que prestar atenção e falar, olha, se realmente você entende que o salário não há discussão, que tem que pagar, realmente não pagou, temos que pagar até a audiência, senão a multa é bem pesada. Essa é uma matéria que ele interessa muito mais para quando for fazer reclamação trabalhista. No 9º semestre, a gente volta para conversar, bacana, sobre esse tema. Ele é um pouco complexo, mas para você entender 100%, eu teria que explicar a reclamação trabalhista, né? Mas, enfim, eu tentei ser o mais didático possível. Nós temos nosso último tópico de hoje, que é o adicional de transferência, está no 469, parágrafo 3º. Muito simples esse, né? Olha o que acontece, é um adicional de 25% sobre o salário,
E esse adicional só é pago em uma condição, quando há mudança temporária de domicílio. Veja bem, quando o empregado ele precisa mudar o seu domicílio temporariamente por conta do seu trabalho, ele necessariamente tem que receber um adicional de 25%. Bacana? Para ter mudança de domicílio, o domicílio resumindo, é a nossa residência, né? Não é bem a nossa residência, mas é onde fica a nossa residência, a localidade. Então, se, por exemplo, eu moro em Planaltina DF e trabalho em Formosa, né? E, bom, para trabalhar em Formosa eu não preciso mudar de domicílio, nem de residência. Rapidinho estou lá no serviço. Alguns professores moram em Brasília. Tranquilo também, né? Pego um ônibus, enfim, demora um pouco, mas chega. Mas digamos que fosse necessário fazer um curso em Goiânia físico. Aí a ESGO falasse, olha, você vai lá para Goiânia, você vai dar uma aula no curso presencial que a gente está fazendo. Então vamos para o TJ. Nessa hipótese, a gente está falando de uma transferência temporária. Imagine que o curso é um mês. E eu não teria como, né? Morando aqui em Planaltina ou morando em Formosa e todo dia estar lá em Goiânia, né? Digamos assim. Longe ou não? O suficiente para ter que mudar de domicílio. Percebe? E aí, durante esse tempo, o empregado recebe os 25%. Não importa para onde que ele vai. Se tiver que mudar de domicílio, tiver que mudar de residência, é chamado de adicional de transferência. Recebe esse adicional no tempo que ele for transferido e essa transferência ela é temporária. Eu quero que você grife, tá bom? Ou anote no caderno, que é uma mudança temporária. Professor, e se o empregado for mudado de cidade, de município, de maneira para sempre, né? Para sempre, que eu digo assim, não temporária, definitiva. Né? Imagina o meu exemplo, a faculdade falasse, agora você vai trabalhar no novo polo em Goiânia, tá bom? Ou se você quer ir trabalhar, né? Vamos fazer essa proposta. E aí eu falo todo dia, então você tem que mudar para lá. Nesse caso, há uma alteração do contrato de trabalho, que é o nosso próximo tópico. Algumas observações. Primeiro, que a alteração tem que ter uma concordância do empregado. E por isso que eu me corrigi, né, e falei, né, é uma proposta que teria que ser feita para o empregado. E a segunda coisa é que não tem adicional de transferência. Porque aí é uma mudança no contrato de trabalho. E essa mudança ela não precisa pagar adicional de 25%. Bacana? Se o empregado vai aceitar ou não, aí foge um pouco da nossa aula, a gente vai para questões casuísticas, né? Eu gosto de dar um exemplo dos agrônomos, que tem muito na região daí de Formosa, que eles mudam muito, né? Estão aqui, depois estão na Bahia, depois estão no Mato Grosso, São Paulo. E esse caso deles, eles não recebem adicional de transferência porque a transferência é temporária. No caso deles, é uma transferência definitiva, eles têm que mudar o domicílio. Só que esses agrônomos, geralmente, eles fazem acordo, e os acordos são bons, bacana. Paga-se a viagem, por exemplo, paga a hospedagem por alguns meses, né, ajuda no aluguel. Então, a empresa pode oferecer vantagens para o empregado fazer essa mudança de cidade, município. Acontece muito, né? Acontece muito. Não agora, porque agora, nesse exato momento, né, nós estamos parados por conta da pandemia. Então, tem ninguém fazendo transferência, né? Só se for da área da saúde, polícia, talvez. Tranquilo? Não, é lógico. Pensa assim, ó, se a mudança é temporária, ele vai voltar. E para ele estar longe da casa dele, ele recebe no mínimo um adicional de 25%. E tem que ser temporário. Se ele vai fazer uma mudança definitiva, ele vai ter um novo lar, uma nova casa. E aí não se paga transferência pela lei. Bacana? A lei não prevê. Muito bem, deixa eu voltar aqui para o modo maior. A nossa aula hoje foi um pouco menor, foi um complemento. Eu acredito que alguns tópicos são um pouco mais complexos. Eu tentei ser o mais didático possível. Daí você é aluno, né? Assiste a aula com calma, lê os livros, lê a CLT,
e vai me mandando as dúvidas. A experiência que eu estou tendo de gravar a aula antes e depois a gente ir para a transmissão, o pessoal tirar dúvida na transmissão, está sendo bacana também, né? Porque a gente tira dúvidas juntos, a gente traz a nossa sala de aula para frente aqui do computador, né? Não fica frio, né? É só um vídeo gravado sozinho, né? Outra coisa é você me dizer como é que foi o vídeo, se você gostou, o que a gente pode melhorar, bacana. Se a didática minha tá boa, eu também estou aprendendo a gravar a aula, indo com calma, né? E ao mesmo tempo não querendo perder o contato com vocês, bacana, não deixando de ser uma relação isolada, triste, né? Cada um na sua casa. A ideia não é essa, né? No dia 10 a gente não vai fazer a transmissão, porque é feriado, mas a gente vai ter a nossa transmissão na outra semana. É muito, muito tranquilo. Se for o caso, a gente pode fazer a transmissão um pouco maior, né? Enfim, a gente tem todo o horário da aula, né? Desde que não fique cansativo para mim nem para vocês. E o nosso próximo tópico, para você anotar, é suspensão, interrupção e alteração do contrato de trabalho. Sobre alteração eu falei um pouco hoje, né? Mas esse é o nosso próximo tópico. Bacana? Muito obrigado, um abraço para todos e um bom final de semana, um bom feriado e uma feliz Páscoa para todos vocês. Até mais.